A paz do Senhor, queridos, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor André, da Apostólica Cristã de Éden. Sou auxiliar do pastor Marcelo Silva, aqui neste lugar. E nessa manhã eu quero estar ministrando sobre as nossas vidas, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai ampliar as nossas visões em meio ao caos que estamos vivendo. Dentro de tudo que nós temos passado, nós temos visto aí as pessoas se utilizando da palavra de Deus para enfatizar caos, para enfatizar a pandemia, mas nessa manhã eu quero usar o texto da palavra de Deus para que nós possamos usar a Bíblia ao nosso favor. Nós temos que usar a Bíblia para edificar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé e para encorajar aqueles que estão diante do Senhor, servindo a Ele e proclamando o nome de Cristo nessa terra. A palavra de Deus, ela serve para nos fortalecer, para nos direcionar. Nós temos visto pessoas usando o texto para exaltar, para ampliar o medo e o temor. E quero deixar bem claro que eu não estou aqui para incentivar ninguém a sair pelas ruas, a poder desafiar as autoridades, não. O que eu estou querendo trazer para nossas vidas nessa manhã é o uso da palavra de Deus para o nosso fortalecimento. Dentro em vista, eu queria compartilhar com vocês o texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Nós temos o conhecimento desse texto, é um texto muito pregado, muito falado no nosso meio, e nós vemos que Eliseu, a cidade tinha sido cercada pelo rei da Síria, que estava muito aborrecido com o profeta Eliseu, porque ele previa as ações militares desse rei, e sendo assim ele comunicava ao rei de Israel, e o rei de Israel, ele se precavia dos ataques do rei da Síria e frustrava os ataques desse rei. Em determinado momento, a cidade está cercada e o servo de Eliseu olha, e quando ele vê em volta o exército do rei da Síria, ele diz: Ai Senhor, estamos cercados. Ele vê um grande número de soldados, vê um exército muito numeroso, forte, e ele só enxerga aquela situação. Mas a importância do líder, a importância daquele que está à frente conduzindo o povo, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que ver além das situações, além daquilo que está estampado diante de uma situação, diante do caos que está acometido. Então Eliseu diz para ele: não temas. Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. É dentro desse tema que eu quero trazer para nós a meditação na palavra do Senhor, dentro de pelo menos 2 temas que estão sendo usados por aí nas redes sociais, para dizer que Deus mandou o povo ficar em casa, que a gente tem que ficar em casa. Sim, nós temos que ficar em casa, porque a situação exige que nós fiquemos em casa, mas os textos estão sendo aplicados de forma errada, os textos estão sendo aplicados fora do contexto, e nós vamos trazer essa visão para que nós possamos passar por esse caos mais fortalecido com a palavra do Senhor. O primeiro texto que eu quero usar é Isaías 26, que está sendo muito falado nas redes sociais. Isaías 26, no versículo 20, diz assim: Vá para casa, meu povo, e tranque as portas, esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem do céu para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos os vejam. Então a gente vê no versículo 20 que o profeta diz: vá para casa, povo meu. Esse contexto está dentro de um tema muito interessante, e que as pessoas só veem o caos no final do capítulo, mas grande parte desse cântico de louvor ao Senhor é um cântico de exaltação e de confiança no Senhor.
A gente vê o versículo final dizendo que é para o povo estar em casa, para o povo estar guardado. Mas se nós analisarmos o texto fala sobre dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoa é esse que falaram no versículo 20. É um povo que tem que se esconder, é um povo que tem que estar guardado por causa da ira do Senhor. Mas o texto ele é de muito fácil compreensão e diz que o povo vai ser castigado pelos seus pecados. Nós estamos vendo o povo sendo castigado pelo pecado. Mas o começo do capítulo diz: naquele dia todos na terra de Judá entoarão um cântico, este cântico: nossa cidade é forte, estamos cercados pelo muro da salvação de Deus. Então, o capítulo começa exaltando ao Senhor e dizendo que nós somos guardados pelos muros da salvação de Deus. Versículo 2 diz: abra os portões para os justos, deixe entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aquele cujo propósito estão firme. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor é Deus, é rocha eterna. Então nós vemos que durante esse percurso desse cântico, nós vamos ver sim um povo que tem que ser guardado por causa da ira, porque pecou, porque aborreceu o Senhor. Mas o cântico ele começa dizendo que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é cidade fortificada, que o Senhor guarda os justos e aqueles que são fiéis a Ele. O texto diz que nós devemos confiar no Senhor, no versículo 4. Pois o Senhor é rocha eterna. Olha, a proteção de Deus para com a nossa vida ela é eterna. Para aqueles que servem a Ele, para aqueles que estão diante dEle, servindo, adorando e sendo fiéis à sua palavra. O versículo 3: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Ei, meu querido, Jesus já disse lá no livro de João: olha, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração. Então, por quê? Porque a presença de Deus, a segurança de Deus que nós temos em Deus, ela é perfeita, ela nos traz paz. Então, primeiro texto que eu quero trazer para que nós possamos analisar é esse de Isaías 26, na qual é enfatizado o caos, é enfatizado o medo, mas todo o capítulo ele começa trazendo um povo fiel, aonde é guardado pelo Senhor. E não vou entrar nem na questão teológica, porque nós vamos ver dois tipos de reino, reino do norte e reino do sul. Começa falando sobre Judá e termina falando sobre Israel. Então nós temos que estar usando a palavra do Senhor para exaltar o nome de Deus. Claro que nós temos que examinar com clareza, mas eu quero rapidamente trazer o segundo texto que está sendo usado, que é em Êxodo, quando as pragas são derramadas no Egito, e também está sendo falado que Moisés foi instruído por Deus para deixar o povo em casa. Então, eu queria ser muito rápido nesse texto, para a gente não tomar muito tempo, porque se fosse ministrar sobre esses dois textos, nós levaria muito tempo. Mas Êxodo capítulo 12 vai dizer o seguinte, que as pessoas deveriam ficar em casa. No versículo 22 do capítulo 12 de Êxodo: deixe o sangue escorrer para uma vasilha, tome os feixes de ramo de isopo e molhe-no com sangue, usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais no alto da porta da casa. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra, ferirá mortalmente os egípcios. Então as pessoas estão usando esse texto para dizer que nós temos que ficar, porque obedecer uma ordem dos líderes, uma ordem daqueles que estão de frente à situação, que nós deveríamos ficar em casa. Sim, nós temos que ficar em casa, mas pelo amor de Deus, gente, aquele jovem, o servo de Eliseu, ele não via nada além das circunstâncias. E nós estamos parando, assim como no capítulo 26 de Isaías, exaltando somente a tragédia e dando ênfase somente ao caos. E assim também nós vemos nas pragas do Egito,
Quando na última praga, 10 pragas lançadas no Egito, quando na última praga Moisés fala, fica em casa, havia um propósito de ficar em casa. Não somente por causa da morte, e nós vamos tentar entender isso rapidamente, eu não tenho tempo para isso, mas nós vamos tentar entender. Quando Moisés diz para ficar em casa, é porque o anjo da morte ia passar. Nós temos que entender que não devemos somente falar sobre a última praga, porque se nós olharmos todo o contexto da palavra de Deus, a partir do capítulo 8, quando as pragas são derramadas, a partir do 7, do 8, a gente vai ver no capítulo 8 em diante, Deus falando, olha, eu vou derramar praga, eu vou lançar a praga sobre o Egito, mas eu farei distinção clara do meu povo e dos egípcios. Deus em 9 pragas, ele fala, eu vou guardar o meu povo, eu vou fazer distinção do meu povo, o meu povo vai estar protegido por mim. Mas nós olhamos somente o último texto que diz que nós temos que ficar em casa. Sim, volto a dizer, nós temos que ficar em casa na situação de hoje, mas não podemos pegar somente esse texto e usar para exaltar o caos, para enfatizar aquilo que está que está atormentando o mundo nesse momento. Nós temos que entender também que durante 9 pragas o Senhor fez distinção clara. O texto, ele nos diz que o Senhor, ele distingue, no capítulo 8, versículo 23, farei clara distinção entre o meu povo e o seu, e esse sinal acontecerá amanhã. Então, é distinção clara. O que eu quero enfatizar nessa manhã para vocês? Olhem as circunstâncias com olhos espirituais. Não olhe somente o caos, mas olhe aquilo que o Senhor pode fazer. Quando eu pego esse texto sobre as pragas e quando eu vejo e leio e entendo esse texto, quando nós lemos que quando vir o sangue nas laterais e no alto das portas, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em sua casa para matar vocês. Deixa eu falar para você uma coisa. O povo estava guardado, o povo estava dentro de casa, os egípcios estavam dentro de casa, eles estavam guardados. O que faz a diferença nesse texto é que quando o anjo da morte, ele olha para os umbrais da porta, ele vê o sangue do cordeiro. E o que representa isso, minha igreja? O que representa isso? Representa Cristo na cruz do Calvário, e nós que somos feitos filhos de Deus, somos protegidos por esse sangue, nós somos justificados, nós somos guardados. O sangue nos umbrais naquele tempo simboliza Cristo na nossa vida nos dias de hoje, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Por quê? Porque através do Espírito Santo de Deus nós somos selados, e a Bíblia diz que essa é a marca daquele que serve ao Senhor, a marca dos umbrais da porta no Antigo Testamento, o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida nos dias de hoje é o que nos guardará. Então, amados, nós temos que olhar a situação com os olhos espirituais. É isso que eu quero te incentivar nessa manhã. Olhe o caos, cumpra as exigências, mas olhe com seus olhos espirituais, sabendo que o Senhor vai nos guardar. Eu quero te incentivar a usar a palavra do Senhor para que venha fortalecer a tua vida. Olhe ao redor, olhe amplamente, tenha uma visão mais abrangente, veja o que Deus pode fazer por você, veja aquilo que a palavra ministra sobre a tua vida, porque um homem estava no tanque de Betesda, e quando Jesus falou, você quer ser curado? Ele diz, não há ninguém que possa me ajudar, não há ninguém por mim, mas nós temos um que é ao nosso favor. A Bíblia diz que não há, nem houve um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser guardado por esse sangue e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, um ótimo dia para vocês na presença do Senhor.